Olá, caros alunos e alunas, eu sou Erilson Santiago, professor de artes de vocês, e vamos iniciar nossa aula hoje abordando um assunto muito interessante, que é a questão das linguagens. Vocês vão verificar que esse assunto está aí no material de vocês, no volume 1, na unidade 1, e também o tema será o 1. Essa questão da linguagem ela é muito interessante de se estudar, porque primeiramente eu vou explicar para vocês o que é que vem a ser linguagem. Será que a linguagem ela é algo totalmente inato, ou seja, próprio do ser humano? Nós sabemos que a linguagem está relacionada com a comunicação. E seria exatamente essa capacidade que nós, seres humanos, temos de se comunicar com o outro. Mas será que, voltando ao que eu perguntei há poucos instantes, é propriamente do ser humano? Se nós analisarmos, nós vemos alguns animais que conseguem se comunicar, que têm também essa capacidade de interagir conosco, como se nós pegarmos alguns pets, mas isso chega a ser bem limitado. Porém, há estudiosos que falam que a linguagem é exatamente inata e própria do ser humano. E isso sim, porque nós temos essa capacidade de, a cada dia, inventar novas coisas, aprender mais coisas, coisa que os animais não podem, Então é isso. Dentro da nossa aula de hoje, no contexto da artes, nós vamos estudar as linguagens. Essas linguagens que estão presentes no nosso dia a dia, que fazem com que a gente conviva com estilos de artes, gêneros de artes, que estão aí a todos os instantes, chegando com informações para a gente. Então vejamos, a linguagem é exatamente o conjunto de sistemas que nos possibilita interagir com o próximo. Isso sim está dentro do que nós chamamos de comunicação. Se você analisar bem, você vai verificar que cada gênero artístico traz uma informação para a gente. Essa informação ela pode ser bem variada dependendo do que o artista quer nos passar. Ele pode nos passar um pouco do sentimento que está vivendo naquele momento, de um sentimento que ele já vivenciou antes, ou de alguma aspiração que ele tem para o seu futuro. Então vejamos, linguagens. Nós temos aqui como sistema através do qual o ser humano utiliza para realizar a comunicação e expressar seus sentimentos. Se nós voltarmos um pouco no tempo, lá na idade da pré-história, nós verificamos que desde daquele homem que habitava as cavernas, ele já tinha essa necessidade comunicativa. Ele precisava, de uma certa forma, expressar ali não só os seus anseios, mas também o que ele estava vivenciando naquele momento. É por isso que em determinados lugares, nas cavernas, em rochas, a gente encontra alguns escritos, desenhos que eles deixaram ali para poder registrar aquele momento. Então, registrando isso, ele satisfazia a sua necessidade comunicativa. E trabalhando essa capacidade comunicativa, ele expunha naquelas rochas suas ansiedades. Então, não deixava de ser um registro comunicativo que ele já dispunha naquele momento. Então, quando nós temos a ideia de um sistema através do qual o ser humano utiliza para realizar a comunicação, isso é bem mais amplo. Então, eu posso me comunicar com as pessoas através da fala, como estou fazendo agora com vocês. Posso me comunicar através da escrita. Posso me comunicar através de gestos. Posso me comunicar através de desenhos. Ou seja, vários sistemas estão aí disponíveis para que a comunicação seja realizada. E quando a gente vai, por exemplo, a um teatro e assiste a uma peça
Será que aquela peça ela comunica algo conosco? Será? Acreditamos que sim, né? Às vezes a gente não compreende de imediato. Às vezes tem filmes também que a gente assiste e às vezes no final do filme você fala, não entendi nada desse filme. Mas talvez você não tivesse exatamente naquela sintonia ou antenado com a mensagem que a transmissão quis te passar. Então, dentro desses gêneros artísticos, né, nós temos ali a finalidade que é a comunicação. Então, a comunicação está baseada na linguagem. E quando a gente está aqui falando de linguagens artísticas, é interessante que a gente perceba que existem sistemas que fazem com que esses gêneros artísticos cheguem até nós. Tá bom? Então nós temos aí dentro da linguagem o que nós podemos chamar de linguagem verbal e linguagem não verbal. Quando nos relacionamos com as linguagens verbais, são aquelas linguagens que estão baseadas dentro de, digamos, fundamentadas em palavras. Então toda mensagem que eu quero passar para alguém na qual eu faço a utilização de palavras, né, que vem do latim verbum, de verbalis, né, que é verbalizar, eu estou utilizando a linguagem verbal. Uma prova disso seria a literatura, né? A literatura, através da literatura tem os poemas, tem os romances, os contos, né, que são exatamente uma forma de entretenimento que temos dentro dessa bagagem artística. Nós temos também dentro das linguagens verbais o teatro. Ele chega um pouco a ser complexo porque dentro das peças teatrais eu não tenho apenas a linguagem verbal, eu posso ter uma linguagem mista, verbal e não verbal, dependendo do espetáculo que nos é apresentado naquele momento. Mas eu tenho a certeza de que, tendo essa noção de linguagem verbal, a gente pode associar todos os estilos artísticos à linguagem verbal, aquela que utiliza das palavras, para poder nos passar uma mensagem, né? Então, dentre elas, eu citei uma das mais importantes, que é a literatura. No caso da linguagem não verbal, o próprio nome já nos remete ao seu conceito, que é exatamente quando eu não uso palavras, uso qualquer outro artifício que não seja disponibilizado, mas eu não faço a utilização de palavra alguma. Por exemplo, nós temos uma escultura, uma pintura. Dentro desse contexto, que a arte nos é apresentada, e eu não utilizo palavras, eu tenho a linguagem não verbal. No nosso material, ele só traz esses dois estilos. Mas existe também, se nós percebemos, a linguagem mista, né? Dentro desse contexto artístico, que há momentos em que a arte nos é apresentada verbalmente e não verbalmente, né? O caso de alguns gêneros que permitem esse tipo de linguagem, nós temos a música, nós temos e o teatro mais uma vez. Então, não há, assim, digamos, algo que complique o nosso entendimento na questão dessa divisão entre as duas linguagens mais predominantes dentro do contexto artístico, que é a linguagem não verbal e a linguagem verbal. E voltando mais uma vez, para que fique bem registrado, né, e você conseguir entender de uma melhor maneira, eu vou relembrar o conceito de linguagem, que é exatamente essa gama de sistemas que temos, que nos permite exatamente realizar a comunicação e expressar os nossos sentimentos. Vocês acham que realmente, através da arte, nós conseguimos expressar os nossos sentimentos?
Será que sim? Ou não? Vejamos um exemplo. Será que vocês conseguem cantar estando tristes? Será que vocês conseguem dançar, né? Estando tristes? Conseguir até possamos conseguir, não acham? Mas vejam, não seria exatamente uma expressão dos seus sentimentos verdadeiros, acredito eu. Nós podemos, nesse caso, estar em uma interpretação, né? Já seria mais levado para a questão teatral da coisa. Mas o que seria exatamente a necessidade daqueles homens das cavernas naquele dado momento da sua história? Era uma necessidade de expressar-se, né? Então é por isso que nós já chamamos a linguagem de algo realmente inato. O ser humano já nasce com essa predisposição. E ao longo da sua evolução, nós temos esse desejo de nos expressar. Então, se acompanharmos a evolução, vemos que em cada momento da história, nós teremos o homem se manifestando de alguma maneira a sua habilidade comunicativa, bem como também a sua capacidade de expressar os sentimentos que vêm aflorando a cada instante na sua vida cotidiana. Então, nós, respondendo àquela primeira questão que eu fiz, de que a linguagem era algo unicamente parte do ser humano, realmente é sim, né? Com toda certeza, porque nós temos a capacidade de, a cada dia, inventar novos meios de utilizar essa linguagem, bem diferente dos animais. Que os animais a utilizam, existe uma linguagem bem mais restrita, mas com uma finalidade, digamos, instintiva, do seu instinto de sobrevivência, que englobam ali as questões alimentares, as questões reprodutivas, né, e as questões mesmo de sobrevivência no ambiente onde eles estão. Nós não, nós conseguimos moldar, né, essa nossa capacidade, né, da linguagem e fazer com que ela se adeque a determinados ambientes, né, determinadas situações. Nós podemos exatamente dar um novo direcionamento, um novo rumo a essa questão da linguagem que eu quero utilizar naquele momento. Então é por isso que nós temos esse privilégio de sermos o detentor, o utilizador desse sistema maravilhoso que é a linguagem, né? Que nós a utilizamos não somente no contexto artístico, mas também no contexto social, no contexto moral, no contexto individual também, né? E tem muita gente que até confunde um pouco essa questão de linguagem e língua, né? E vocês acham que existe alguma coisa, tem alguma coisa a ver a linguagem com a língua? Quando eu falo a língua, eu falo a questão dos idiomas, né? Existe alguma coisa a ver entre essas duas vertentes? Porque até que parecem, né, as palavras uma com a outra, linguagem e língua. Será que uma tem a ver com a outra? O que vocês acham? Pensem um pouquinho aí. Elas são as mesmas coisas? Verificando bem, a gente percebe que, como eu já falei para vocês, que a linguagem é um sistema, né, através do qual eu consigo me comunicar e expressar meus sentimentos. A língua, ela é um desses mecanismos que está dentro desse sistema, tá bom? Então, para eu me comunicar com vocês, eu estou usando a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa nós chamamos de código. Então, eu estou me comunicando através do código da língua portuguesa, que faz parte do conjunto de sistemas chamado linguagem. Ok?
Existe o código da língua inglesa, da língua francesa, da língua espanhola, só através do qual eu estou me pronunciando com vocês, para vocês aqui agora, tá bom? Então a língua ela faz parte de um desses mecanismos. Ela está englobada dentro de um contexto maior chamado linguagem, tá bom? Da mesma forma que dentro desse contexto de linguagem eu vou ter o desenho, eu vou ter o gesto, né? Por exemplo, se vocês me perguntam, me encontram na rua, oi professor, tudo bem? Eu posso responder usando o código linguístico, estou ótimo, e você? Ou, dependendo da situação na qual eu estiver, se eu não puder falar, eu faço um gesto, né? De legal, de mais ou menos. Então vejam que a comunicação ela acontece ainda, embora eu utilize outros mecanismos dentro desse sistema de linguagem que existe para nós. Então eu posso responder para você usando palavras, gestos, expressões faciais ou corporais. É muito fácil a gente perceber do outro, né, de um colega, de algum familiar, quando não vai nada bem ou quando eles estão muito bem. Existe algo além disso, dentro desse sistema geral, chamado linguagem, que também é chamado de expressão facial e corporal. É através dela que acontece essa comunicação, digamos que indireta, né? Você consegue perceber, com certeza, se alguém da sua família, próximo a você, está triste, né? Se está ansioso, se está preocupado, se está com alguma dor, e por aí vai, se está muito feliz, né? É muito fácil perceber isso graças a essa capacidade que o nosso corpo também tem de nos comunicar com os outros, né? Claro que isso aí já é mais fruto de um estudo neurolinguístico, essa linguagem neurológica que o nosso corpo já produz, também nos comunica. Já imaginaram o que é que nós temos de vários elementos que encontramos durante todos os nossos dias, dentro e fora de casa, que estão se comunicando conosco? Há muitas informações aí, né, jogada a todo instante, entrando em contato conosco. Se estamos em casa, nós temos a TV, nós temos o rádio, nós temos as expressões corporais dos nossos parentes ali. Se saímos na rua, nós encontramos com propagandas, não é? Com semáforos. Nós temos aí os semáforos que comunicam, né, com os motoristas, com os pedestres também. Então, vejam, o semáforo utiliza qual tipo de linguagem? Será que é verbal? Será que é não verbal? Basta a gente ver aquele conceito de que usa palavra ou não usa palavra. Fica fácil de responder assim, não é? Então, mais uma vez, a gente voltando, né, ao nosso tema de linguagem, podemos realmente dizer que não podemos viver sem a linguagem. Não podemos viver porque ela faz parte da nossa necessidade diária de interação. E essa interação ela vai acontecer em basicamente todos os momentos da nossa vida, né? Desde quando nós nascemos, aquela criancinha que está ali chorando até para se alimentar, né? Até quando nós precisamos, na fase mais evoluída, de interação, de diversão, né? A questão do trabalho também. Então a linguagem é isso, pessoal. A linguagem, ela vai permanecer durante todo o nosso ciclo vital, sendo um dos, ou poderia até dizer, o mais importante elo de ligação com o outro. Ok? Temos ainda aqui também os conceitos, né, mais práticos do tipo de linguagem, que é a linguagem verbal, do latim verbalis, que significa palavra. É o tipo de linguagem que usa palavras, seja ela escrita
ou falada em sua composição. Dentro dela já até citei que temos a literatura, a música, o teatro, etc. A não verbal é exatamente o tipo de linguagem que não usa palavras em sua composição. Podem ser usados gestos, traços, símbolos, imagens, expressões faciais, corporais, né? Dentro dela nós podemos utilizar aí as danças, as esculturas, as pinturas, etc., né? É interessante que as danças, levando em questão o aspecto cultural, né? Nós temos danças aí, principalmente nos continentes africanos, né? Africano e asiático. A questão da dança, ela não somente ter a conotação de algo para eu me divertir, né? Algo que eu vou utilizar ali naquele momento para me interagir com o próximo, para eu me divertir, mas sim tem a conotação também religiosa, né? Nós temos aí, é inerente a todas as religiões essa questão da dança. Nós encontramos a dança aí como uma expressão dos sentimentos humanos, mas também abrangendo esse contexto, né, da religiosidade. É muito interessante perceber quando o ser humano ele atinge, né, esse seu grau de, digamos, de relação com um ser superior, uma das formas de demonstrar isso é também através da dança, né? As esculturas, né, quando nós temos também a necessidade de representar algo, ter uma representatividade podemos voltar também à questão religiosa das esculturas, ou de homenagear determinadas pessoas, né? Esses bustos que nós vemos nas praças, tá bom? São também esculturas. E também nós temos esculturas realistas, né? Esculturas que exigem de nós uma questão bem mais aguçada do saber artístico para poder haver essa melhor interpretação. Pinturas do mesmo jeito, que podem ser abstratas ou não, né? Bem realistas. Então tudo isso vai depender da questão comunicativa comigo, com você, ou com qualquer pessoa que esteja exposta à arte naquele momento, né? A esse tipo de arte, a esse tipo de interação comunicativa que nós temos. E queremos saber o que está sendo nos transmitido através desse gênero artístico, ok? Então, dando continuidade, eu gostaria de propor a vocês um exercício bem simples, com 11 opções aqui, do qual vocês vão exatamente relacionar aí, enumerando, né? Exatamente qual tipo de linguagem há em cada imagem dessa. Nós temos imagens, dentro dessas imagens nós temos informações, e estas informações, elas vão chegar até nós através de que tipo de linguagem? É isso que eu quero saber de vocês. Que tipo de linguagem é esse utilizado? É a linguagem verbal ou é a linguagem não verbal? Hein, pessoal? Vamos tentar resolver essa atividade aí, bem simples, uma atividade que eu tenho certeza de que vocês já conseguem responder. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam aí rapidinho na folhinha de papel, ou no próprio atividade aí, no caderninho, para que vocês exercitem o que a gente disse agora sobre linguagem. Então veja, dentro das linguagens, qual tipo de linguagem? Eu estou me referindo à linguagem verbal e à linguagem não verbal, somente essas duas. Não estou aqui pedindo que vocês analisem qual delas também pode haver a mista. Não, vamos por enquanto só ficar nesses dois tipos, de verbal e não verbal, que são aqui, englobam todos os tipos aí de linguagem artística que nós temos estudado até agora.
Ok? Ficou alguma dúvida? Só recapitulando, a linguagem verbal é aquela que utiliza-se de palavras em sua composição, e a linguagem não verbal, como o próprio nome já diz, não utiliza palavras. E essas palavras, elas podem ser expressadas, né, de forma escrita ou falada, ok? Então vamos lá. Vou passar o tempo, né? Já vamos ver aqui. Nós temos na figura 1. O que é que pode ser observado na figura 1? Nós já temos aí essa questão de um cigarro e está dentro de uma placa, né? Assim, e sendo cortado com essa luz vermelha. Quando há esse corte, a gente já sabe que é algo que está sendo proibido, né? Então, se não tivesse esse corte aí no meio, era o que estaria permitido. Seria uma área para fumantes. Mas como não temos aí como temos aí esse corte, então é uma proibição. Então aí essa placa, ela quer nos dizer que no ambiente onde está sendo apregoado isso aqui, quer nos passar a informação de que é proibido fumar. Então, qual tipo de linguagem encontramos nesta placa aí? É a verbal ou a não verbal? É muito fácil. Você está percebendo a presença de alguma palavra aí? Não, né? Então, se não tem palavras, o correto aí é não verbal. Então, nós temos a não verbal aí, né? Já na imagem 2, nós temos um conjunto daquelas carinhas que a gente utiliza aí nas mensagens, mandando, né, para os WhatsApps, a vida, tá, os emoticons, né? Então, nós temos aí expressões faciais, né, que já explicam por si só determinadas situações, mas também não encontramos palavras. Então, muito simples. Se eu não vejo, se eu não percebo, nem localizar aí nenhum tipo de palavra, então, fácil. Não verbal, né? Linguagem não verbal. Na imagem 3, nós temos aí um conjunto de placas. Dentre elas, nós temos algumas que aparecem com palavras e outras apenas com símbolos, né? Então, nessa 3, nós temos a presença das duas. Nós temos aí placas com linguagem verbal e não verbal. Na 4, no semáforo, tá bom? Nesse semáforo nós temos cores, então nós temos uma outra não verbal. Na 5ª imagem nós temos a placa de pare, encontramos aí nitidamente a palavra, né? Então é verbal. Nós temos uma seta na seguinte, na imagem 6, que também nos traz a ideia de uma linguagem não verbal, que não temos palavra. Na 7 nós temos aí uma moça pensando, e nesse pensamento aqui nós temos a reprodução de palavras, né? Então, já que encontramos a palavra escrita, é a linguagem verbal. Na 8 nós temos uma moça um pouco chateada, então aí nós temos a expressão corporal dela, então é não verbal. Na 9ª imagem nós temos um cartão vermelho, que sabemos que quer dizer da linguagem futebolística, a não verbal, não precisa estar dizendo o que é, mas sabemos o seu significado, com a expulsão. Na 10ª, nós temos a capa de um livro, que nós temos aí as palavras representando, né, que é a linguagem verbal. E na 11, na 11ª, nós temos um gesto que é pedido silêncio. Então, nós temos aí uma comunicação através da linguagem não verbal. Pronto, pessoal. Vocês viram aí que esse exercício que a gente fez agora é bem simples, né? Basta que a gente, observando bem aquelas imagens, nós possamos identificar o tipo de linguagem utilizada, né,
pela pessoa que quis se comunicar conosco, né? Mais uma vez lembrando que isso é muito importante quando se trata da utilização dessas linguagens dentro da arte, né? A arte por si só, ela já é um mecanismo de interação conosco. Então nós conhecemos até aquela máxima, né? Aquela frase muito conhecida que diz o seguinte, que a arte imita a vida, ou será que é a vida que imita a arte? Né? Quando a gente diz imitar, né, vem nesse contexto de representar novamente, né, fazer, chegar próximo, né? Ou seja, interpretar também, né? Imitar, quando eu imito alguém, eu estou interpretando aquela pessoa, estou fazendo do jeito que aquela pessoa faz. Então, no contexto artístico, a arte ela interpreta a vida, ela faz da mesma forma como a vida faz com a gente, né? Então, nessas linguagens artísticas, né, nós temos exatamente essa função comunicativa. Nunca esqueçam disso. Algum elemento artístico, algum gênero artístico vai querer te passar alguma coisa, né? Vai haver sim essa questão comunicativa, sempre. Agora tem pessoas com mais sensibilidade, né, a essa questão artística, então elas conseguem abstrair mais essas informações. Mas nada que isso seja algo muito grave, que as pessoas não possam se acostumar com isso. É questão de costume, né, de convivência, tá bom? Então, nada de se preocupar em, a partir de agora, querer, né, deter todo esse conhecimento sobre a arte. A arte, ela vai sendo estudada e experimentada, né? Então, é muito bom termos também essa percepção para a arte. Nos torna até mais comunicativos, pois estamos ali imersos, né? Estamos imersos a esse mar de possibilidades que a arte pode nos mostrar, tá bom? Então, utilizando-se das duas formas de linguagem, verbal e não verbal, nós conseguimos transmitir e também adquirir a informação, né, que nos é passada. E você já conseguiu, ou já pretendeu alguma vez durante a sua vida, produzir algum tipo de arte? Já? Qual foi o tipo de arte que mais se identificou com você? Quando eu quero falar no tipo de arte, estou dizendo no gênero artístico, né? Você sempre foi uma pessoa legal, uma pessoa boa, assim, exatamente que tivesse aptidão para a pintura, para a escultura, para a música, para o teatro. Você gosta de interpretar? Ou você gosta de escrever músicas, poemas, cartas, romances? Gosta de cantar no banheiro, cantar em outro ambiente da casa? E aí, você já pensou nisso? Já se viu dentro dessa imensidão dos gêneros artísticos? Claro que determinados gêneros vai exigir de você o uso de uma dessas linguagens que a gente vem estudando até agora. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, se você gosta de utilizar as palavras sendo faladas ou escritas, você vai utilizar a linguagem verbal. Se você não gosta muito de falar, de utilizar as palavras, você vai utilizar a linguagem não verbal, né? Então, muitos artistas aí gostam mais de mostrar o seu dom, né, expressando sons, né, as suas imagens, e preferem ficar mais recatado quanto às palavras. Já outros não, tem o dom da elocução, né, da escrita, e também através dela não deixa de expressar os seus sentimentos e fazer, né, aquele elo comunicativo conosco. Então pensem bem, né, a arte, ela tem essa função de estar interagindo quase que diariamente conosco, a todos os instantes, né? É quase impossível você não perceber qualquer gênero artístico durante o dia, né? Ou você, dentro de casa, escuta na TV algum poema, você escuta
você vê algum trailer de novela, alguma música, sai fora, você vai ver alguma pintura na rua, alguma escultura, ou alguma música dentro do transporte. Então a arte está conosco ali diariamente, quase que a todos os instantes. E ainda mais com a evolução da tecnologia hoje em dia, esses gêneros, essas tendências artísticas estão mais próximos ainda de nós do que imaginamos. É possível você visitar alguns museus, né, aí de diversos lugares do mundo, o Museu do Louvre, em Paris, né, os museus aí nos Estados Unidos, em Nova York, os museus de cera em Londres, né, o Madame Tussauds, né, os museus espanhóis, né. Então é fácil você acessar e lá visitar obras de Leonardo da Vinci, obras de Goya, Rembrandt, né, entre outros mais aí. A internet hoje ela veio nos ajudar a isso. Então, já que você se tornou um curioso, né, por essa questão das artes, acesse alguns sites, pesquisem aí na internet, vejam a maravilha de que é entrar nesses museus. Existe até tour guiados, né, que você consegue entrar virtualmente nas salas, né, nos saguões desses museus e apreciar as obras de arte que lá estão, ok? Tenta ver isso, né? Tentem ver essas possibilidades de interação maior com as artes. Tenho certeza de que vocês vão gostar. Então, nesses museus vocês podem encontrar desde a arte, a expressão das artes antigas, dos egípcios, do romano, dos gregos, né, da pré-história, como também artes mais próximas da gente, né, já da idade moderna, tá? A idade pós-moderna que nós estamos hoje. De uma certa forma, através da arte você vai conseguir entender um pouco de como aquelas pessoas viveram, né, em determinadas épocas e como também as pessoas vivem hoje. É muito fácil você entrar em contato. Basta você lá tirar um tempinho, acessar lá no seu navegador e verificar lá no site de busca os museus que você queira visitar, tá bom? Façam isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar um pouco dessa interação com a arte. Mais um exercício que nós temos aí para vocês, né, para treinar mais essa questão, realmente saber se vocês ficaram realmente férias nisso, né? Então vejamos aqui, neste outro exercício que eu estou passando para vocês, eu quero que vocês agrupem aí os gêneros artísticos que contemplam as linguagens verbal e não verbal. Quando eu me refiro a gêneros artísticos, exatamente como seria a forma como a arte aparece para nós, tá bom? Como é que ela aparece para nós? Ela aparece através da pintura, através da literatura, através do cinema, podemos dizer assim, das artes cênicas, né? Ok? Da dança, de qualquer outra expressão artística, né? Então vamos lá. Em cima nós temos aí a verbal e embaixo nós temos a não verbal. E dentre as opções, eu coloquei aí dança, poema, dança, poema, pintura, escultura, cinema e teatro. Eu poderia ter, em vez de colocar poema, um gênero mais específico, ter posto somente literatura, não tinha problema nenhum, ok? Mas eu quis ser mais criterioso aí. Poema, que está dentro da literatura, também é um gênero. Então vejamos, a dança, ela está ligada a qual tipo aí de linguagem? A verbal ou a não verbal? Fácil saber, não é? Na dança, eu preciso utilizar as palavras para expressar nosso sentimento, me comunicar com o outro? Não, né? Geralmente não. Então, se eu não uso palavras, é a não verbal, ok? No poema, o poema, ele exige de mim exatamente essa capacidade linguística, né? Então eu preciso usar a língua,
eu preciso escrever ou ler, né? Então a língua ela falada ou escrita, ela é utilizada aí. Então o poema é uma linguagem verbal. A pintura, eu preciso necessariamente da palavra para utilizar na pintura? Não, né? Então a pintura ela traz para a gente aí a questão da linguagem não verbal. A escultura, a produção lá de uma estátua, a representação aí de alguma personalidade, de algum monumento. É necessário utilizar as palavras? Não necessariamente, né? Embora em alguns monumentos você encontre aí algumas palavras, algumas transcrições, né? Em alguns monumentos egípcios a gente vê, e romanos a gente encontra isso. Mas exceções. Não quer dizer que todas as esculturas obedecem a essa regra. Então, na maioria das vezes, não é necessário a utilização das palavras. Então, a escultura utiliza, né, a linguagem não verbal. E o cinema? Na questão das artes cênicas, nós poderíamos aí encontrar a linguagem mista, né? Dependendo do filme, que antigamente nós tínhamos os filmes mudos, que não utilizavam as palavras, né? Mas só que trazendo para o dia de hoje, é muito raro essa questão dos filmes mudos. Então, como digo que para cada regras tem as exceções, hoje em dia, com certeza, o cinema ele é totalmente comunicativo através das palavras, né? Seja em qualquer signo linguístico, seja em qualquer língua, qualquer idioma, as palavras elas fazem parte, sim, desse gênero aí, né? Então, o cinema entra no verbal, tá bom? O teatro, da mesma forma, sendo que o cinema vai para as telas, o teatro, além das telas, está também na vida real. A interpretação em loco ali, uma interpretação frente a frente com as pessoas. Então, essa é a diferença do cinema para o teatro, porque o cinema já é feito mais para as telas, né? Enquanto o teatro tem mais essa proximidade, ok? Então, o teatro também, dependendo, eu posso ter as duas linguagens, mas predominantemente nós temos a linguagem verbal, tá bom? Então, como vocês viram, o nosso exercício só veio mais, né, a fortificar o que a gente aprendeu agora há pouco, tá bom? Sobre as questões da linguagem verbal e não verbal. É super fácil, basta perceber, né, se esse gênero artístico traz para você algo que mostre palavras ou que não tragam palavras. Então, se trouxe alguma palavra lá, dentro do contexto, é uma linguagem verbal. Se ele não apresenta palavras, nós temos aí a linguagem não verbal, ok? Então é somente isso por hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima.